Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico ao Senhor nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede para podermos meditarmos juntos na palavra do Senhor nosso Deus, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Eu te convido a meditar comigo no livro de Gênesis, capítulo 6, e o versículo 14 a seguir. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor nosso Deus. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Eu trago dilúvio sobre a terra, para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra respirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que comer e ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus fala que o Senhor deu encargo a Noé de fazer a arca. E o Senhor deu as medidas, deu a largura, e ele fez a arca de 3 andares. Né? Ele foi ali o construtor da arca. E ele fez de madeiras, e ele betumou, e ele fez tudo bem planejado conforme o mandado de Deus, como diz a palavra do Senhor nosso Deus, que ele fez tudo o que Deus mandou. Fez a arca de madeira, como o Senhor ordenou. E aproveitando essa palavra, eu quero estudar sobre carpinteiro, porque Noé, ele recebeu de Deus o ofício de trabalhar ali com a madeira e construir aquela arca. E é isso que o carpinteiro faz, ele trabalha com a madeira. Carpinteiro no dicionário português é substantivo masculino, artesão que trabalha com madeira, montando espaço, obras pesadas como estruturas, tabuados, vigamentos e etc. Carpinteiro, tudo sobre a profissão, aquele que constrói e repara estruturas de madeira. Sinônimo de carpinteiro é marceneiro. Na Bíblia, carpinteiro é construtor, alguém que trabalha com pedra, madeira e às vezes metal para criar algo novo. Diferença entre carpinteiro e marceneiro. Comumente, o carpinteiro trabalha com madeiras naturais em peças, enquanto o marceneiro trabalha com a madeira em tábuas, chapas, painéis e seus acabamentos com suas variedades de possibilidade. A carpinteria é responsável pela criação de telhados, janelas, portas, escadas, assoalhos, móveis, também peças voltadas para a construção civil. E Jesus foi carpinteiro, né? Carpinteiro de Nazaré. E vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus sobre o carpinteiro.
E eu creio que o Espírito de Deus vai falar ao nosso coração, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para nos alcançar tudo aquilo que nós necessitamos de absorver dentro dela. Êxodo capítulo 31, versículo 2 a 5. Vê, eu chamei por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, pedra, em bronze e em lavramento de pedras, para engastar e em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal. Então, Uri, filho de Ur, ele foi habilitado, cheio do Espírito Santo, para fazer as obras do tabernáculo do Senhor nosso Deus. E Deus deu conhecimento para ele e sabedoria para ele trabalhar em ouro, em pedras, em bronze e em lavramento de pedras, de engaste e em talhadura de madeira. Então, Uri, ele fazia entalhadura de madeira para fazer todas as peças necessárias ali do tabernáculo. É bem dizer um artista, né? Esses carpinteiros que sabem entalhar, né? Entalha, muitas vezes nós vemos aquelas portas bonitas de madeira entalhada, tem várias figuras nela, e esse dom, né, dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, foi dado a Uri, filho de Ur. E ele fez toda a entalhadura de madeira e trabalhou com ouro, trabalhou com pedras preciosas, com bronze, com muitas habilidades o Senhor deu para ele, né? Então, é uma dádiva de Deus aquele que trabalha e se esforça e faz com habilidade, porque tudo aquilo que se faz tendo a unção de Deus, né, o dom dado por Deus, faz perfeito e faz bem feito, né? Faz perfeito e faz bem feito. Então, Uri, ele recebeu sabedoria e entendimento de Deus para trabalhar, para fazer entalhadura, né? Para lidar ali com a madeira. E o nosso Senhor Jesus é o maior carpinteiro, né, irmãos? Ele sim sabe mexer com toda a espécie de madeira, porque ele faz daquilo que não era nada, né, se tornar uma grande obra de arte, algo tão maravilhoso e algo até mesmo valioso, porque Jesus é aquele que trabalha na madeira. Quando ele estava na terra, ele trabalhou como carpinteiro. E quando ele fez a sua missão, né, cumpriu ali a sua missão, ele trabalha nas nossas vidas como se nós fôssemos preparados por ele na carpinteria, né? Porque ali o carpinteiro, ele tem toda aquela estrutura para tirar todos aqueles nódulos da madeira, para aplainar a madeira, para lixar a madeira, para trabalhar na madeira e fazer dela algo valioso, né? Assim como móveis, uma entalhadura, alguma coisa que vai usar numa construção. Então, Deus trabalha nas nossas vidas. E deixa Deus trabalhar na sua vida e fazer da sua vida aquilo que ele tem propósito contigo na terra. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificavam para Davi uma casa. Então, existem variedades de madeira. Existem aquelas madeiras duras, aquelas madeiras resistentes, e existem aquelas madeiras que são bem fraquinhas, né? Aquelas madeiras que o carpinteiro também utiliza ela para fazer algo, mas ela não tem aquela resistência daquelas madeiras duras, aquelas
madeiras fortes, né? Existem vários tipos de madeira e para cada coisa que se for fazer é um tipo de madeira que o carpinteiro vai usar, né? E aqui foi trazido de Tiro para Davi madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros que vieram para a construção da casa de Davi. Então, existem a qualidade, né? A qualidade da madeira. Uma madeira mais forte, uma madeira mais resistente e uma outra mais fraca, mais frágil. Mas o carpinteiro, ele sabe usar da maneira adequada e ele sabe trabalhar e usar todas, né? Tanto a forte como a fraca. Para cada um, ele faz no seu objetivo, né? Porque a madeira mais forte, ele vai construir algo que seja mais forte, mais resistente. A mais fraca, algo que não precisa ter tanta força, tanto peso, é algo mais para enfeite, né? 2 Reis, capítulo 22, versículos 5 a 7. Que o entreguem nas mãos dos homens encarregados para supervisionar a obra da casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há no templo do Senhor, para consertar os estragos da casa, aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros. Comprem madeira, pedras lavradas para consertar os estragos do templo. Não precisam, porém, prestar contas do dinheiro que lhes foi confiado, porque procedem com honestidade. Então o rei Josias estava reparando a casa do Senhor, né? Estava ali fazendo uma reforma da casa do Senhor e foi contratado ali os pedreiros, os carpinteiros, para poder fazer a reforma da casa de Deus. E nós somos casa de Deus, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quantas vezes, irmão, nós precisamos de uma reforma? Assim como a casa, ela precisa passar por reformas, né? Precisa do carpinteiro para arrumar o forro, para arrumar o telhado, para arrumar quantas coisas, os pedreiros, né? Para trabalhar ali. E na nossa vida também, nós precisamos muitas das vezes passar por uma restituição, uma reforma, um reparo na nossa vida, porque quantas pessoas que deixam a casa se acabar, né? A casa cheia de goteira, a casa desmoronando, e não se preocupa em reparar, em consertar, não se preocupa em arrumar os estragos. E vai cada vez se deteriorando mais e acabando mais e até a casa totalmente cair. Na nossa vida também, irmãos. O Senhor, ele sabe como restaurar, né? O Senhor sabe como fazer a reforma certa desta casa. Porque assim, quando o diabo vem, ele estraga toda a casa. Porque a Bíblia fala assim que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Então ele arrebenta a janela, arrebenta a porta, ele destrói tudo, ele faz um estrago. Mas quando entra o Espírito de Deus na nossa vida, ele limpa, ele constrói, ele edifica, ele adorna aquela casa, né? E fica uma casa aconchegante, né? É tão gostoso uma casa toda reformada, toda bem arrumada, ali que todos fizeram ali a sua obra, o carpinteiro, o pedreiro, o pintor, que fez e deixou ela toda reformada, toda ela ali, bonita à vista, né? E bem aconchegante para os seus moradores. Então, a nossa vida, irmão, muitas das vezes ela está toda arrebentada, porque Satanás vem, destrói mesmo, arrebenta a janela, quebra cano, destrói as portas, as tranca, faz uma bagunça na vida do ser humano. Mas o Espírito Santo vem para endireitar tudo aquilo que está torto, né? Porque a própria palavra fala assim, poderia-se endireitar o que está torto? O carpinteiro de Nazaré, ele pode endireitar o que está torto.
porque ele sabe aplanar, ele sabe edificar, ele sabe entalhar, ele sabe tirar todas aquelas sobras e ele sabe fazer o molde certo, né? E deixar algo muito bonito, né? E algo assim que chama até a atenção. A Bíblia fala assim que o espírito mundo, ele anda vagueando sobre a terra. E depois, quando ele não encontra lugar, ele fala assim, eu voltarei para minha antiga casa. Quando ele chega lá, o Espírito Santo que habitou naquela casa, deixou aquela casa perfeita, muito linda, toda bela e adornada. Mas a pessoa depois resolveu se afastar do Senhor, deixar Jesus. E aí o Espírito Santo se retira. Aí vem o antigo dono daquela casa, o antigo habitante daquela casa, que era o diabo, encontra tudo limpo, adornado, e ele vem para fazer bagunça, porque o diabo é assim. Ele vem para fazer bagunça, ele vem para fazer desordem, ele vem para destruir a casa. Sabe aquele tipo de gente que destrói tudo, rebenta tudo, arrebenta a porta, né? Rebenta as torneiras, faz um estrago total? Assim é o diabo. Mas Jesus é o carpinteiro, né, que está disposto a reparar esta casa, a fazer tudo aquilo que precisa na reforma desta casa, para que essa casa possa ser habitada pelo Espírito de Deus, né, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito de Deus. 2 Reis, capítulo 24, versículo 16. Todos os homens valentes em número de 7.000, e os artesãos e ferreiros em número de 1.000, todos eles hábeis na guerra, levou os reis da Babilônia preso para a Babilônia. Então, Nabucodonosor levou todos, né, para a Babilônia, os artesãos, os ferreiros, os carpinteiros, os pedreiros, tudo, levou tudo preso, aprisionado, como cativos e escravos. Quantas das vezes a pessoa tem desejo de ser liberto, mas não consegue se libertar de si mesmo. Mas Jesus está disposto a fazer uma mudança na sua vida. Jesus está disposto a te libertar dessa prisão, a te tirar, né, desse vício, a libertar a sua alma de todo esse mal e fazer a sua vida de novo, né? Edificada sobre a rocha, não aquela casa sobre areia, que ela é bonita assim aparentemente, mas é um castelo de areia que logo se vai, né? Que qualquer vento se abate e se cai, mas é uma casa que é construída e edificada na rocha, na qual vem os ventos, vem as tempestades e ela não cai, porque ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo. 1 Crônicas 22, versículo 14 a 16. Com muito esforço preparei para o templo do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, e bronze, ferro em quantidade, grandes demais para serem pesados, e madeira e pedras, e podes conseguir o que faltar. Tens muitos trabalhadores, cortadores de pedra, canteiros, carpinteiros e todo tipo de especialista em toda obra de ouro, de prata, de bronze, de ferro, que não se pode contar. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Então, Davi falando para Salomão que ele preparou, ele conseguiu 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, bronze, ferro, em quantidade tão grande que não tinha como ser pesado, madeira e pedras. E ainda tinha conseguido contratar trabalhadores, cortadores de pedras, canteiros, carpinteiros e todo tipo de especialista em obras de ouro, de prata, de bronze, de ferro, que não se pode contar. Então, Salomão tinha tudo para edificar o templo ao Senhor, porque tinha ali
bastante coisas que foram deixadas por Davi, ouro, prata, madeira, tinha de tudo, né? E ainda aquilo que Salomão ainda iria conseguir. E tinha também os trabalhadores que iriam trabalhar aquela obra, né? Trabalhar em ouro, em bronze, em pedras preciosas. Tinha as madeiras, os carpinteiros, pedreiros, os cortadores de pedras, canteiros, todo tipo de especialista para edificação. Então, era uma união de todos trabalhando juntos para um mesmo objetivo: edificar o templo do Senhor. Edificar o templo do Senhor nosso Deus. Nós somos templo, morada do Espírito de Deus. E na nossa vida o Senhor trabalha, porque o Senhor quer edificar a nossa fé e quer que nós sejamos edificados como casa de Deus. Então o Senhor usa os seus métodos, né? Aqui foram usados trabalhadores, cortadores de pedra, canteiros, carpinteiros e todo tipo de especialista. E aqueles que trabalhavam em prata, em bronze, em ferro, em madeiras. Então, o Senhor, Ele trabalha de uma maneira especial na nossa vida, irmãos. Porque o Senhor está nos edificando como um edifício na sua presença, né? O Senhor está nos construindo como uma morada do Senhor. E o Senhor tem muito que trabalhar na nossa vida, né? O Senhor, Ele dá o entendimento, dá a sabedoria, porque o Senhor precisa de mim, precisa de você, de todos nós. Cada um tem uma função, cada um tem uma tarefa diante de Deus, cada um tem um chamado diante do Senhor, todos na edificação daquilo que é de Deus, né? Então aqui precisou de todos que viessem trabalhar, os canteiros, né? Os carpinteiros, os cortadores de pedras, os entalhadores, todos aqueles que precisavam colocar a mão na obra e fazer. Porque, irmãos, há espaço suficiente para todos trabalhar. E há sabedoria que o Senhor nos dá, porque a Bíblia fala assim: quem não tem, peça a Deus. Deus dá sabedoria. Deus está disposto a te capacitar para você ser mais um, né, que vai ajudar nesta grande obra, que vai trabalhar nesta causa tão maravilhosa. Então, eu não sei qual a sua especialidade, eu não sei qual o seu chamado, mas seja qual for o seu chamado, faça, execute tudo aquilo que o Senhor te ordenar, porque você será bem-sucedido na presença de Deus se fizer tudo aquilo que o Senhor te ordena fazer, por mais que seja difícil, porque o trabalho é laburoso, né? É laburoso. Aqui esses carpinteiros, que eles trabalhavam com essas madeiras, traziam essas madeiras e não tinham todos os instrumentos que tem hoje, toda a facilidade, a modernidade que tem hoje, toda a ferramenta que tem hoje. Era uma coisa mais bruta, mais assim, a moda antiga. E eles realizavam grandes atos, e eles faziam e fizeram o templo uma obra muito enorme, uma obra muito linda, esplêndida. Então, hoje nós temos muitas coisas nas nossas mãos, né, que nós podemos usar, que antes eles não tinham, e eles faziam com muita perfeição, porque o Senhor dava sabedoria para eles edificar, né? Então, Deus vai usar você da maneira que você é. Deus vai trabalhar na sua vida. O que precisar tirar, Deus vai tirar. O que precisar colocar, Deus vai colocar. O que precisar fazer, Ele vai fazer. Mas Ele conta com você nessa empreitada. Porque cada um tem um ofício que é dado pelo Senhor. E aqui Salomão precisava de todos esses homens, todas essas pessoas nesse trabalho, porque a obra era muito grande para se realizar.
E Jesus é assim, ele conta comigo e com você. A obra verdadeiramente é grande. Jesus mesmo disse: roga ao Senhor da seara para que envie ceifeiros, trabalhadores, porque tem muita obra, muita função, né? Tem muita coisa para ser feita, cada um na sua chamada, né? Mas abre o seu coração para Deus e deixa Deus te usar, né? Deixa Deus também transformar a sua vida, porque assim como era trabalhado ali com aquelas madeiras brutas que vinham, né? Tirava aquela madeira lá da natureza e trazia ela e trabalhava com ela, né? Então, Deus, ele sabe trabalhar na nossa vida. Ele sabe ocupar, sabe te colocar onde o espaço vai ser ocupado por você, aonde vai ser realizado aquilo que ele tem de propósito para a sua vida. Segunda Crônicas 24, versículo 9 a 14. Publicou-se em Judá, em Jerusalém, que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado a Israel no deserto. Todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e depositaram na arca, até que ficou cheia. Sempre que a arca era levada pelas mãos dos levitas, aos oficiais do rei, e viam que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e oficial do sumo sacerdote, esvaziavam-na, tomando-a, tornava a levá-la ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, ajuntando o dinheiro aos encarregados da obra do templo do Senhor. Contrataram pedreiros, carpinteiros, como também os que trabalhavam em ferro, em bronze, para reparar o templo do Senhor. Os encarregados da obra eram diligentes, e os reparos progrediam nas suas mãos. Restauraram a casa de Deus ao seu estado original, e a reforçaram. Tendo acabado a obra, trouxeram o resto da prata ao rei e a joiada, e dela se fizeram utensílios para o templo do Senhor, para ser usados no ministério e nos holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos no templo do Senhor, todos os dias de joiada. Então a palavra de Deus fala que em Judá e em Jerusalém foi publicado ali. Josias mandou publicar que se trouxessem as ofertas, que se trouxessem os impostos que foi ordenado ali por Moisés, para que eles pudessem fazer a edificação da casa do Senhor, os reparos, arrumar tudo aquilo que estava estragado na casa de Deus. E eles traziam, eles contribuíam, eles vinham e enchiam mesmo ali, trouxiam o imposto e depositavam na arca e enchia. E daí eles tiravam e enchia de novo. E traziam muito. E todo esse dinheiro era entregado para aqueles que estavam encarregados da obra do templo. E aí eles contrataram pedreiros, carpinteiros e todos aqueles que trabalhavam em ferro, em bronze, para reparar o templo do Senhor. E os encarregados eram diligentes, eram fiéis. Eles pegavam o dinheiro e usavam da maneira correta, para que a obra fosse feita e a casa do Senhor fosse reparada e o serviço fosse feito o mais rápido possível e bem feito, bem estruturado, como diz aqui, e reforçado. Porque tem pessoas que fazem a obra de qualquer maneira, relaxadamente, e faz uma coisa ali só de aparência. Mas quando vai ver, tá tudo mal feito. Qualquer coisinha já desaba tudo. Mas aqui não, eles faziam a obra e reforçavam e fizeram e repararam a casa do Senhor nosso Deus. Arrumaram, foram contratados pedreiros, carpinteiros. Então foi grande trabalho que eles tiveram para colocar tudo as coisas certo, porque, irmãos, para reformar uma casa, uma construção,
é um trabalho muito pior, a reforma é muito pior do que a construção. A construção, muitas das vezes, é mais fácil do que a reforma. Porque a reforma, a construção, você constrói, edifica. E a reforma, você tem que arrumar o que está mal feito, ou o que está estragado. Então, para consertar direitinho e arrumar, aí vai ter muita dor de cabeça. Por quê? Vai ter que usar a mesma força, vai ter que usar a coragem, vai ter que estar ali sol a sol, dando murro mesmo para conseguir fazer essa, como que fala, reforma. Vai ter que acabar de quebrar aquilo que não dá mais para arrumar e construir outro no lugar. Vai ter que fazer algo mais feito, colocar mais ferro, vai ter que colocar algo mais forte. No caso dos carpinteiros, vai ter que serrar, vai ter que passar pela prensa, vai ter que fazer tanta coisa ali para ajeitar certinho do jeito que precisa. Vai ter que usar a cabeça. Então, não é tão fácil assim a reforma. A reforma, ela traz muitos problemas, porque ela traz canseira, traz desgaste, muita força, muita garra, muito desejo mesmo de construir. E aqui eles construíram com dedicação e fidelidade, e eles faziam com tanta fidelidade que todo o dinheiro que era entregue para eles, eles usavam verdadeiramente na construção e na edificação, na reparação de tudo aquilo que eles precisavam reformar. Hoje em dia nós vemos muitas das vezes as pessoas falando de pessoas, que recebem um tanto para fazer e pega parte do dinheiro e faz com outro tanto e faz uma coisa mal feita, para ter o lucro para ele. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que estavam encarregados da obra, no tempo de Josias, eles eram fiéis e eles faziam com fidelidade. O dinheiro que vinha na mão deles, eles aplicavam, eles faziam, eles colocavam tudo ali na obra que precisava fazer. E ainda sobrou, porque o povo de Israel colaboraram muitíssimo. Então, tudo aquilo que sobrou, aí eles trouxeram o resto da prata, entregaram ao rei, e daí o rei ordenou que se fizessem utensílios para o templo, para ser usado na ministração e nos holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. Então, trouxeram o que sobraram para o rei, e o rei mandou que se fizessem os utensílios do templo. Então, havia muita fidelidade no povo de Deus. Então, falta muita fidelidade, irmãos. Muitas vezes falta muita fidelidade nas pessoas. Às vezes a pessoa confia desconfiando porque não sabe nem quem confiar. Porque tem muitas pessoas que confiam tanto que depois acaba sendo enganado. Sendo enganado. Nem todos, porque existem muitas pessoas que são fiéis, são pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas dignas, pessoas que são tais como aqui esses encarregados no tempo de Josias em Jerusalém. Mas existe alguns que são enganadores, que se puder meter a mão na massa e tirar para si aproveito, e fazer a obra de qualquer maneira, fazer a construção da casa de qualquer maneira, fazer o serviço mais mal acabado, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele tem preparado pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas que realmente cumprem o seu chamado, o seu trabalho, estão ali para honrar a sua profissão. Ezequiel 27, versículos 5 e 6. Fabricaram todos os teus convéses de cipestres de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazer mastros para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho das ilhas dos Quitéis.
Então, Ezequiel aqui, falando a lamentação sobre Tiro, fala das fábricas que se faziam com a madeira de cipestre de Senir, e cedros do Líbano, e carvalho de Bazã, que eram madeiras fortes, madeiras preparadas. Porque para cada tipo de construção e para cada tipo de coisa que se vai fazer, é um tipo de madeira, né? Madeira para se fazer um banco, para se fazer uma mesa, para se fazer um móveis, para se fazer uma estrutura, para se fazer um telhado, para se fazer as tesouras, né? Para cada tipo de coisa tem a qualidade da madeira. E ali o rei Tiro, né? Nessa lamentação, Ezequiel fala que ele tinha aqueles que traziam e fabricavam com as melhores madeiras que existiam ali, né? Madeiras de cipestres de Senir, madeira de cedro do Líbano e madeira de carvalho de Bazã. Essas madeiras duras mesmo, forte, que nem hoje nós falamos, né? Da peroba. Mas existiam madeiras muito fortes, muito firmes mesmo, né? Madeiras que aguentavam e suportavam muita coisa, né? Que nem estão falando ali madeira de lei, né? Existiam madeiras, muitas madeiras mesmo, que eu nem sei dizer o nome, né? Mas para cada madeira apropriada para uma obra, né? E que tipo de madeira você é? É pinho? É de carvalho? É essa madeira de lei? É de cipestre? É de senir? É de que tipo de madeira, né? De pinos? Que tipo de madeira? Mas o Senhor, ele utiliza cada um de nós. Por mais que nós achamos, não, eu não sou assim tão forte, tão resistente, né? Eu não sou aquela coisa tão forte, tão resistente, mas o Senhor, ele pode te usar para fazer uma boa obra ainda. Deus pode te usar e Deus pode fazer de você algo ainda muito importante, né? Que Deus tem a sua maneira de trabalhar. Jesus é o carpinteiro. Ele sabe trabalhar com todo tipo de madeira, né? As melhores, as específicas de mais qualidade e as mais inferiores também. O Senhor, ele sabe como trabalhar com a madeira. Jeremias 24, versículo 1. Mostrou-me o Senhor 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em exílio para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. Então, Nabucodonosor, quando invadiu ali as terras de Judá, levou embora os carpinteiros, os ferreiros. Agora imagine, né? Levou embora os carpinteiros e os ferreiros. Levou ele para quê? Para que eles fossem trabalhar lá na Babilônia, né? Fossem fazer o trabalho que eles sabiam fazer lá em Babilônia, como escravo, né? Como escravo. Tem quantas pessoas, irmãos, que têm profissão, que têm talento, mas que são levados como escravo pelo diabo. Tem pessoas que têm uma sabedoria, sabem entalhar, sabem fazer obras de arte, né? Sabe construir, sabe edificar, tem talento, tem profissão, mas estão presos na mão do diabo. Assim como Nabucodonosor levou esses carpinteiros, esses ferreiros para Jerusalém, né? Tem quantas pessoas que estão perdendo na mão do diabo, né? Porque estão aprisionados. Pessoas que tinham um talento para ser usadíssimo, né? E ser uma peça fundamental na construção de muitas coisas, e muitas das vezes está preso na mão do diabo. Mas Jesus é o libertador, Jesus é o salvador, é o resgatador, é aquele que pode libertar, é aquele que pode salvar, é aquele que pode transformar. Tem pessoa que tem talentos, talento, tanta habilidade, mas ele está aprisionado, né? Numa depressão, uma opressão maligna, estão aprisionados num vício, né? Estão jogados à margem da vida e tem tanto talento, até se admira em saber como pessoa que sabe tanto, né? Que consegue fazer tanta coisa,
mas está ali perdendo as oportunidades que poderia ter na vida, perdendo um melhor, né, que ele poderia ser usado por Deus para na construção, na edificação, em tantas coisas, porque aqui nós estamos falando sobre os carpinteiros, mas não é só os carpinteiros, todos têm o seu lugar na obra de Deus, o seu espaço, não é verdade? E muitas vezes estão aprisionados na mão do diabo. Mas é por isso que o Senhor usa o poder da sua palavra, porque a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma. É por isso que Deus, ele faz assim, porque Jesus quer transformar, Jesus quer libertar, Jesus quer fazer algo diferente na vida dessas pessoas, quer resgatá-la da mão do diabo. 2 Crônica, capítulo 34, versículo 9 a 12. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, e que os levitas, guardas da porta, haviam recolhido das mãos de Manassés, de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos moradores de Jerusalém. Então entregaram aos que dirigiam a obra, e eram supervisores do templo do Senhor. Estes a entregaram aos que faziam a obra, e trabalhavam no templo do Senhor para consertá-lo e fazer os reparos. Deram-na aos carpinteiros, aos edificadores, para comprar pedras lavradas, madeira para a juntura, e para servir de viga para a casa que os reis de Judá tinham destruído. Os homens trabalhavam fielmente na obra. Os supervisores sobre eles eram Joate e Obadias, levita dos filhos de Merari, como também Zacarias e Messulão dos filhos dos Coatita, para adiantarem a obra. Os levitas todos que eram entendidos em instrumentos de música. Então, nessa reforma aqui do rei Josias, eles trabalhavam tão empenhados que até mesmo os levitas que eram entendidos em músicas, instrumentos, eles também se aplicavam à construção e à reparação da casa do Senhor, da obra de Deus. E os superintendentes faziam a obra e colocavam ali as pessoas para trabalhar na obra do Senhor, para consertar os reparos. E aqui diz assim, deram-na aos carpinteiros e aos edificadores, para comprar pedras lavradas e madeiras, para a juntura e para servir de vigas, colocarem as vigas na casa do Senhor, porque as vigas iam segurar o telhado, segurar o telhado. Então Deus te levanta, quem sabe você é uma viga dessa, que aguenta o peso. Muitas vezes você fala, meu Deus do céu, mas é tanto peso na minha vida, eu tenho que suportar tanta coisa. Quem sabe o carpinteiro te colocou ali como uma viga, para suportar todo aquele peso e sustentar, e dar ali um sustento para que isso não venha acabar, não venha desabar, não venha desmoronar. Quem sabe é você essa viga no seu casamento, quem sabe você é essa viga no meio da sua família que está ali sustentando a barra, para que venha ser edificado, venha ser reparado, venha ser construído. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, não, eu não vou suportar sozinho, eu não vou ficar carregando peso, eu não vou ficar fazendo isso e nem ficar fazendo aquilo. Mas é necessário, irmãos, numa construção, haver as vigas, as vigas toda posicionada ali, as tesouras bem feitas para poder aguentar o peso da construção. Então, quanto peso você tem suportado? É porque você é uma viga forte dessa, uma madeira forte que Deus colocou aí como uma coluna, para suportar e para resistir. Então, faça o seu trabalho e seja forte. Deus vai te alcançar graça e Deus vai te alcançar força e você vai ser mais que vencedor pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Esdras, capítulo 3, versículos 7 a 8. Deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios, aos tírios, para trazer do Líbano madeira de cedro ao mar,
para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém. No 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos sacerdotes, e os levitas, e todos que vieram do exílio a Jerusalém, iniciaram a obra, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra da casa do Senhor, quando eles iriam reconstruir o altar. Que eles iriam reconstruir o altar, reconstruir a edificação da casa de Deus. Então, Esdras foi usado pelo Senhor nosso Deus, e aquele dinheiro que recebiam e que eles pegavam foi entregue aos pedreiros, aos carpinteiros, e também comida, bebida, azeite, para trazer do Líbano madeira de cedro. Madeira de cedro. Então, é necessário, irmãos. Muitas das vezes a pessoa não quer ajudar com nada, a pessoa não quer ofertar, a pessoa não quer dizimar, não quer fazer nada, mas é necessário colocar na obra de Deus para que a obra seja feita e que seja realizada. Aqui, eles trouxeram, com ordem de Ciro, da Pérsia, eles conseguiram dinheiro, conseguiram comida, bebida, azeite, e puderam comprar, trazer madeiras de cedro do Líbano. Então, tudo tem um preço. Não é só o preço do dinheiro. O preço na nossa vida também, irmãos. Aquilo que nós queremos de melhor, a maior construção, a coisa mais bem edificada, nós temos que pagar o preço. E muitas pessoas não querem pagar o preço. Não quer suportar, não quer se humilhar, não quer se abaixar, não quer orar, não quer buscar, não quer jejuar, não quer fazer nada. E tudo tem um preço. E muitas das vezes nós pagamos o preço para nós vermos aquilo ser edificado. Porque tudo que um dia foi edificado e que alguém olha e fala, ai, que lindo, que coisa mais bela, que obra mais bem feita, mas existiu ali trabalho, empenho, dedicação, existiu ali muitas horas de pessoas ali trabalhando, pessoas ali procurando dar o seu melhor para que aquilo fosse feito e concluído. Porque tem pessoas que ele começa com aquela garra, com aquela vontade, com aquele desejo, mas dali a pouco ele já perde o desejo de tudo, já começa a se amolecer, já começa a fraquejar, já começa, eu não vou lutar mais por isso. Porque, irmão, quando nós queremos algo, nós temos que ir até o fim. Uma pessoa que ele começa a edificar, que ele começa a construir, ele sabe que vai ter luta, vai ter problema, vai ter dificuldade, ele vai ter que enfrentar horas difíceis. Mas se ele quer a realização daquilo, ele tem que se esforçar, ele tem que pagar o preço, ele tem que se desdobrar de si para fazer aquilo. Então, na nossa vida também, não vai pensar que ninguém vai conseguir ter algo assim, na normalidade, de graça, tudo de boa, tudo sem mover uma palha, sem fazer um esforço, sem sofrer nada. Pergunta para aqueles que trabalham nas obras, o quanto que eles sofrem. Vão comer tarde, com as mãos cheias de calo, dor na coluna, dor na cabeça, e pega peso pesado, e enfrenta de um jeito, e se machuca com a ferramenta ali, e alguma coisa que não está saindo bem, alguma coisa que, muitas vezes, o tempo começa a chover, ou vem tempestade, ou algo fica impedido, e aquela luta, aquela dificuldade, aquela batalha, na nossa vida é assim, irmãos. Mas se nós colocamos no coração que vamos fazer, vamos edificar, vamos estar ali disponível para trabalhar, então é isso que Deus conta comigo e com você, a nossa disponibilidade em fazer algo para Deus. As pessoas querem fazer só o fácil, só o gostoso, só quer fazer aquilo que não traz nenhum tipo de transtorno, que não traz nenhum tipo de sofrimento.
mas muitas vezes é necessário. A pessoa, muitas das vezes, ele enfrenta, muitas das vezes, até morte, né? Muitos carpinteiros que muitas das vezes vão fazer o telhado de uma casa, né? Enfrentam ali a altura, o perigo de cair dali de cima, de se esbarrar, de se machucar. Então, enfrentamos tantos perigos na nossa vida, mas nós temos que ter um objetivo, uma meta. Se a pessoa for desanimar por qualquer coisa, qualquer ventinho que acontece, qualquer lutinha, qualquer provação, não quero mais, não vou mais lutar por isso, não vou fazer mais, aí você nunca vai ver a construção feita. Mas se você lutar pelo seu objetivo, se você colocar fé, se você desempenhar naquilo, né? Mostrar valor, porque nós temos que mostrar valor. Muitas vezes nós estamos gemendo, estamos somente o pó, estamos ali mesmo só pela graça de Deus. Mas a Bíblia fala assim que nós podemos vencer, porque nós somos vencedores, e muito mais do que vencedores, pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós temos que alcançar essa graça. Jesus está conosco. Ele é o maior interessado em que nós vencemos e que nós conseguimos fazer a nossa tarefa. Porque para cada um foi desempenhado um talento. Para cada um, o Senhor entregou algo na sua mão e você é responsável por aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque ninguém está aqui por obra do acaso. Tem algo na sua vida, tem algo nas suas mãos que é para você fazer. Agora, se você tirar o corpo fora e não quiser fazer, vai ser que nem aquele um que recebeu um talento e enterrou ele. Não seja assim. Faça como os demais, granjeia, luta, batalha, esforça e você vai ver, né? No final de tudo, você vai ver a construção, o edifício que foi feito, você vai ver que valeu a pena todo o seu esforço, todo o seu trabalho. Isaías 44, versículo 13. O carpinteiro estende a régua sobre a madeira e com lápis boça um Deus. Dá-lhe forma com um formão e torna a esboçá-lo com compasso. Faz seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para habitar em uma casa. Assim como os carpinteiros fazem a boa obra, existem aqueles que fazem os deuses de pedra, de madeira, né? Então, eles ao invés de usar, né, toda a sabedoria que o Senhor deu para ele fazer uma entalhadura ou algo maravilhoso, não, ele vai e faz um Deus, uma imagem, e faz alguma coisa que depois ele vai servir. Aquilo mesmo. Né? E a Bíblia até fala, com a parte da madeira ele faz um Deus, com a outra parte da madeira ele faz lenha para apanhar no fogo e para fazer a sua própria comida. Então, que coisa terrível. Né? Que coisa terrível. Algumas ferramentas usadas pelos carpinteiros. O martelo. Muitos carpinteiros usam um martelo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. O templo era edificado com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu no templo quando edificavam. Então, nessa construção aqui, eles não usavam um martelo, e nem machado, e nem instrumento de ferro. Era pura pedra, né? Pura pedra. Mas hoje usa-se um martelo. O martelo é aquele que bate o prego. Né? Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como martelo que esmiuça a penha. Então, o pregador, ele usa um martelo, que é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que esmiuça a penha. O carpinteiro usa o martelo. E o martelo é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus fala, não é a minha palavra como... Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pinha.
Então, a palavra como fogo e a palavra como martelo, é essa palavra que bate na pedra, essa palavra que fixa bem dentro da pessoa. É a palavra de Deus. Ela é como um martelo. Então, se você tem esse martelo na sua mão, que é a palavra de Deus, então usa. Porque Deus te chamou, Deus colocou na sua mão. Quantas pessoas que ele tem o dom que Deus lhe deu, mas ele tem medo de usar a palavra. Você não vai usar a palavra para atacar ou atingir alguém. Usar a palavra para falar a seu bel prazer. Mas a palavra de Deus, ela deve ser pregada como ela é. E ela é martelo, que esmiuça a penha, que quebra a pedra. Essa palavra poderosa é o grande martelo do carpinteiro. Também prego, né? Carpinteiro usa prego. Eclesiastes 12:11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. São as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Então, em Eclesiastes fala que as palavras são como prego. E é mesmo, irmão. As palavras são como prego. Então, quando você fala uma palavra, aquilo é como se fosse um prego. E quando você fala uma palavra mal falada, aquilo fere a pessoa, porque é como um prego que enfinca dentro da pessoa. A palavra é como um prego. E se ela for bem fixada, as palavras dos sábios são como aguilhões, como prego bem fixada. Então, o martelo é a palavra de Deus. E o prego também é a palavra, não é de Deus, mas a nossa palavra. O martelo é a palavra de Deus e o prego é a nossa palavra. Muitas das vezes, com a nossa própria boca, com a nossa própria língua, nós falamos coisas que não convêm, machucamos as pessoas. Importante que depois que a pessoa machuca, ele quer que a pessoa esquece e que não vai sentir mais nada, mas aquela palavra fica sangrando, porque é como um prego que fincou ali. É muito, mesma coisa que pegar um prego e fazer bastante buraquinho com ele. Bater o martelo e fincar o prego. Aí depois arranca o prego. Não vai ficar todas aquelas marcas? Assim é na vida das pessoas também. Muitas vezes a pessoa bate com aqueles pregos. E depois quer que a pessoa não sinta nada, que a pessoa não lembra de nada. Isaías, capítulo 10, versículo 15 e 16. Glorie-se o machado contra o que corta com ele, ou se gaba a serra contra o que usa, como se o bordão movesse os que levantam, ou a vara levantasse a quem não é pau. Pelo que o Senhor dos exércitos, para definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio a fogo, como um incêndio de fogo. Então, aqui fala do machado contra o que se corta com ele, e da serra. Então, naquele tempo, usava-se muito machado para cortar as árvores, para tirar aquela, como que se diz? Aquela capa da árvore, né? Tirar ali aquela parte de cima. Então, usava muito o machado. E aqui, Isaías fala da serra. A serra é para serrar, é para cortar, é para tirar, é para planar. Então, Deus usa, irmãos, a sua maneira. Ele corta, ele aplana, ele passa na serra, ele passa na lixadeira. Porque tem pessoa, irmão, que é mais cheio de como fala? Aqueles nó que tem que passar ali a lixa, passar, lixar. Então, tem que passar na serra, passar na prensa, passar na lixadeira, né? E lixar, até poder fazer ali um móveis bonito, uma coisa decente. E tem muitas outras ferramentas
que os carpinteiros usam, né? O formão, usa ali contra as outras, e muito mais hoje em dia com as tecnologias que tem hoje, né? Que são ferramentas que eu nem sei, nem entendo, mas tem muitas ferramentas. Mas Deus, ele sabe capacitar e ele sabe fazer. Quem sabe você está numa prensa, ou quem sabe você está numa lixadeira. Deus está trabalhando na sua vida. Eu sei que ao final de tudo ele vai fazer valer a pena. Você vai sair uma obra de arte, porque Deus é poderoso para trabalhar. Glórias a Deus. Para encerrar, eu quero ler aqui em Marcos, capítulo 6, o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus foi chamado o carpinteiro de Nazaré. Então a Bíblia fala que depois que Jesus apareceu ali com os doutores, ele não foi visto mais nem falado na Bíblia. Na Bíblia não se falou mais. Então, aonde estava ele? Ele estava lá na carpintaria de José, o seu pai terreno. E ele estava lá aprendendo todo o ofício da carpinteria, fazendo e trabalhando ali juntamente com José. Jesus, ele trabalhando ali naquela carpinteria. Já pensou que coisa mais linda? Alguém chegar assim falando: ô José, eu quero que me faça um banco de tal medida. O senhor José, me faça uma mesa. O senhor José, me faça um arado. Me faz isso, me faz aquilo. E Jesus ali junto fazendo. E a Bíblia fala que, passando um tempo, José morreu. Assim falam os historiadores, né? Não é a Bíblia, é os historiadores que falam. Que passando um tempo, José morreu. E quem tomou conta ali da carpinteria foi Jesus. Jesus, ele, a partir daí, ele começou a cuidar da sua mamãe, Maria, e ele como sendo o irmão mais velho, porque Jesus que nasceu primeiro foi o primogênito, era o irmão mais velho, então era ele que tinha o direito de sustentar a sua mãe. Então quem sustentava a sua mãe Maria era Jesus. E como ele sustentava? Trabalhando ali na carpintaria de José. José já não existia, José já tinha morrido, e era Jesus que cuidava de Maria e trabalhava ali na carpintaria. A Bíblia fala assim que quando Jesus estava na cruz e Maria estava ali aos pés da cruz, Jesus olhou para João e falou para João que Maria era sua mãe. E olhou para Maria e disse para Maria que João era seu filho. E a partir daquele instante, João recebeu a Maria na sua casa e dali para frente ele começou a sustentar a Maria, porque Jesus já não estaria mais na terra para sustentar a Maria, sua mãe. Então, como Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Jesus ama, Jesus é amor. Jesus mostrou tudo. Jesus, ele fez tudo tão completo, tão puro, tão lindo, tão maravilhoso. Ele não deixou a sua mãe ali só, ele não abandonou, ele cumpriu o seu papel de filho, ele cumpriu o seu papel na sociedade, ele foi o resgatador, o carpinteiro ali, tinha aquela carpinteria, trabalhava ali, fazia, e depois, agora ele é o carpinteiro de Nazaré, que ele trabalha em nós, que somos madeira, nós, que muitas das vezes precisamos deixar de ser madeira verde e nos endurecer, e tomar amadurecimento e ficar preparada para ser trabalhada, porque a madeira ela tem que estar, deixar ela ter um certo tempo para ela deixar de ser verde, para ela amadurecer, para ela poder ser usada. E assim Deus faz na nossa vida. Esse carpinteiro, ele sabe trabalhar em todas as áreas da nossa vida para nos modelar, para tirar de nós tudo aquilo que está fazendo mal na nossa vida, para colocar na nossa vida aquilo que está faltando na nossa vida. Então, esse carpinteiro, ele é poderoso. Imagine Jesus ali junto com seu pai José, fazendo aqueles móveis, aqueles bancos, aquelas coisas que se usavam naquele tempo ali, os judeus. E hoje na nossa vida, o quanto que Jesus não faz,
Jesus, ele trabalha em você, que é uma madeira velha, estorricada, né? E prepara você, e faz de você um instrumento, né? Porque existem madeiras preparadas para ser instrumento. Existem madeiras que são especialmente feitas para se trabalhar em instrumentos, para se fazer instrumentos musicais, violão, né? Ali o piano, outras harpas, as harpas, né? Então, Deus, ele quer fazer de você um instrumento, Deus quer fazer de você algo precioso, então deixa ele trabalhar na sua vida. Eu não sei qual o processo que você tem passado, mas o carpinteiro, ele sabe trabalhar e ele sabe preparar tudo certinho. Se você estiver na prensa, se você estiver na serra, ou se você estiver na lixadeira, ou se o martelo estiver batendo na sua consciência, mas Deus, ele está trabalhando e ele vai realizar uma grande obra na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e essa palavra, o Espírito de Deus possa falar mais no seu coração. Amém? Eu te convido a um instante de oração. Vamos orar, né? A oração é a chave, né? Que abre a janela do céu. Vamos orar. Senhor Jesus, eu fui fiel em ministrar a tua palavra, Senhor. Senhor, alcança essas vidas, meu Deus. Senhor é Deus que pode trabalhar nessas vidas e fazer dessas vidas, Senhor, conforme a tua vontade. O Senhor é o carpinteiro de Nazaré. O Senhor sabe os procedimentos certos de fazer com a madeira, Senhor. Ainda que eu não sei falar, Senhor, mas o Senhor sabe colocar no coração de cada um e no interior de cada um, Senhor, o efeito dessa palavra e que essa palavra possa alcançar o objetivo pela qual o Senhor a tem enviado. Senhor, visita este lar, visita essa família, visita este casal, visita este pai, essa mãe, esse filho. Visita, Senhor, essa pessoa que está necessitada. Labassuri canta. Uramai chomanasturi canda lamanai. Senhor, vá ao encontro, Deus, da vitória, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você tem sofrido tanto, que tem momento assim, que você acha que é inútil lutar, que é inútil perseverar, que é inútil tentar fazer mais alguma coisa, porque você já fez de tudo e você não vê resultado. O Senhor diz assim que Ele é fiel para fazer e para trabalhar na sua vida e trabalhar na vida daqueles que estão ao seu redor. Deus quer usar a sua vida, Deus quer trabalhar na sua vida, então não te detenhas, mas confia no Senhor, porque o Senhor vai fazer na hora certa, no momento exato. Então somente creia, confia e continue insistindo e perseverando em nome de Jesus. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você chegou a falar com a sua boca. Eu já cansei, para mim já basta, eu não aguento mais e eu estou caindo fora. Mas o Senhor diz para você, permaneça e prevaleça pela fé, porque grandes coisas fará o Senhor por tua vida. Amém? O Senhor me revela uma pessoa que você foi chamada a atenção no seu trabalho e você ficou tão triste, chateado, e você pensou até mesmo em pedir as contas. Mas o Senhor diz para você crer que o Senhor está pelejando por você. E o Senhor vai te alcançar graça. E você vai ver como o Senhor vai fazer na tua vida. E aquilo que você almeja tanto, o Senhor, Ele é Deus para realizar. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Quando você foi fazer o almoço, você chegou a salgar a comida, porque você estava com a mente tão desapercebida. Amém? Receba do Senhor, alabassuri canta. Orebachuri candarai. O Senhor me revela uma pessoa que você planeja fazer, como que se diz, a reforma da sua casa. Mas você luta para fazer, mas cada vez que você vai fazer, acontece uma coisa e você tem que gastar o dinheiro em outras coisas e você nunca consegue fazer a reforma da sua casa. E o Senhor, Ele está entrando com providência e o Senhor vai conceder o desejo do seu coração. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você sonhou assinando os papéis. E o Senhor diz que está entregando a vitória nas tuas mãos e é para você crer. E você vai receber
em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma dor terrível na sua coluna, que tem dias que você não consegue se abaixar, tem dia que você anda se escorando, porque a dor é demais, é demais. Tem dia que você chega a gemer de dor. E o Senhor está entrando com libertação. O Senhor está repreendendo este mal na sua coluna, labassuricanda lamanai. Essa hernia de disco, o Senhor está dando a libertação. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você tem chorado tanto. E uma dessas vezes que você estava chorando, você pediu ao Senhor: Senhor, me cura. Eu quero testificar para glorificar o seu nome. Então receba em nome de Jesus, alabassuricando. O Senhor me revela uma mãe que você vê que seu filho não está com um crescimento bom. Você olha assim e vê as outras crianças crescendo, crescendo, mas a sua criança parece que não passa daquilo. Você vê a sua criança mirrada mesmo, que não cresce, que não engorda, que não desenvolve, e você tem chorado por causa disso. E o Senhor diz assim que está entrando com libertação, e tu vai ver o grande mover de Deus, e tu vai glorificar o nome do Senhor, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. O Abel, Alabassuricanda Lamanai, ele chegou para você e disse para você levar essa criança no médico, porque se você não levar, algo pior poderia acontecer. E o Senhor diz para você: você pode levar no médico e fazer tudo certinho, que o Senhor vai te alcançar a vitória e o Senhor vai dar a bênção na vida dessa criança. Alabassuricandarai. Receba, alamachanderevassai. O Senhor me revela uma pessoa que você trabalha com muitas madeiras, mas você tem sofrido tanto nesse trabalho e você tem falado: meu Deus, que será de mim? Será que o Senhor vai fazer algo diferente na minha vida? E o Senhor diz assim que ele vai te honrar e ele vai te abençoar, e que portas maiores se abrirão e você vai glorificar o nome do Senhor. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuricanalai, você foi revelado. O Senhor usou um vaso para falar com você que uma porta iria se abrir. E o Senhor diz que grande ele é para fazer na sua vida. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Receba, Alabassuricanta. O Senhor me revela uma pessoa que você está pedindo para Deus fazer uma obra no seu salário, porque o seu salário está um fracasso e você está passando uns momentos muito difíceis. E o Senhor diz assim que ele vai entrar com providência e vai prover algo maior no seu trabalho. E o Senhor vai te colocar num escalão maior. Então, somente persevere e continue e vença a sua prova, porque você tem sido muito desafiado. E tem pessoa que tem feito de tudo para puxar o teu tapete. E tem até falado e semeado mentiras, falado para o patrão coisas que você não tem feito. Mas o Senhor está divulgando a sua causa e vai entrar com providência. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você teve um sonho. Você sonhou com um relógio muito grande. E o Senhor diz assim que está chegando a hora, o momento em que ele vai fazer a grande mudança na tua vida. E ele vai restaurar muitas coisas que foram perdidas. E o Senhor vai fazer algo novo acontecer. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, quando você acordou de manhã, alabassuri candarabassore candarai, você sorriu sozinha, alabassuri candaramanai, e você falou sozinho, somente um milagre, somente a mão de Deus. Então receba, alabassuri candaramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você muitas vezes tem vivido e tem necessidade de cesta básica, de pessoas que têm te ajudado, mas você tem pedido ao Senhor e você tem falado: Senhor, eu quero me manter, eu quero ter a minha vida, minhas condições financeiras, eu não aceito viver de migalhas e viver implorando, esmolando a um e a outro. O Senhor diz assim que o teu pedido foi ouvido e foi aceito ao Senhor. E o Senhor tem resposta para ti. Receba, o Senhor vai fazer algo que vai te surpreender. Toma posse, em nome de Jesus. Alabassuricando. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um parente que ele tem se jogado mesmo nas drogas, tem se jogado mesmo na bebida e tem virado uma vida
terrível, alabasturicanta, e você tem se preocupado muito com esse parente, e você tem pedido a Deus muito por essa pessoa. O Senhor diz assim que Ele é Deus para fazer uma obra, para libertar a vida dessa pessoa, alabasturicanda lá. Ele é o carpinteiro, e Ele vai aplanar o caminho desta vida, alabassurianda lamanai, e vai entrar com salvação. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, o Senhor diz assim que o Geraldo, o teu irmão, ele olhou para você e zombou na tua cara e disse: você ainda crê que alguma coisa vai acontecer na vida de fulano? Alabassuricandarai. Então receba do Senhor, porque o Senhor vai te dar a vitória. Alabassuricandaramandai. O Senhor me revela uma pessoa que você, um certo dia, estava comendo um peixe e ali você, aquele espinho do peixe ultrapassou ali na sua garganta. E desde aquele dia que você sentiu aquele espinho ali na sua garganta, você não teve mais paz na sua vida. Você conseguiu eliminar aquele espinho, mas você sente muita dor na sua garganta. Tem hora assim que parece que você sente que está tudo infeccionado. Parece que tem um espinho lá ainda, lá dentro. O Senhor diz assim que Ele está entrando com uma cura e com a libertação. Receba em nome de Jesus Cristo, Lamassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você pensa assim: Senhor, será que eu sou palhaço para viver assim, sofrendo desta maneira e ser tido como nada? O Senhor diz assim que vai virar o teu cativeiro e vai entrar com providência. Você está sendo aplenado por Deus e Deus está tirando da sua vida tudo aquilo que não presta, mas Deus vai fazer algo lindo e algo maravilhoso. Receba do Senhor, alabassuricanta. O Senhor me revela uma pessoa que você olhou para cima e falou: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor, Ele manda dizer para ti que Ele não desampara, Ele continua o mesmo e Ele vai trabalhar em seu favor. Confia e busque a face de Deus. O Senhor me revela uma pessoa que, quando eu falava dos instrumentos, o seu coração se encheu de alegria, porque você gosta de louvar ao Senhor com os instrumentos. E o Senhor diz assim que vai te usar e vai te abençoar. E o Senhor está preparando um violão que tu pediste, Alamanaia Suricandarai, e tu vai receber essa bênção que o Senhor te entrega. Amém? Receba em nome do Senhor Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem chorado e você tem falado: Senhor, por que isso na minha vida? Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Senhor, eu já não tenho mais força. Senhor, eu não consigo mais dar nenhum passo. Mas o Senhor diz assim que tu vai alcançar e tu vai vencer e tu vai caminhar, porque é o Senhor que te toma nos braços e é o Senhor que te dá a vitória. Ele está pelejando por você e o Senhor diz assim: não desanima, não olha para trás, porque eu vou fazer coisas maiores. Olha para mim, que a vitória virá sobre a tua vida, Labassuricandarai. Eu te dou o livramento, eu te tomo nas mãos, eu te carrego no colo. Receba do Senhor em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nessa noite, nessa oportunidade, que quer aceitar Jesus? Levanta sua mão para o céu e ora juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levanta sua mão para cima e fala assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve novamente o meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. O Espírito de Deus está derramando da sua graça e você pode receber aí a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.